19 de setembro. Há uma batalha poderosa sendo travada pelo controle da sua mente. O céu e a terra se cruzam dentro de você, e o poder de ambos influencia seu raciocínio. Eu o criei com a capacidade de experimentar pequenas amostras do que encontrará no paraíso. Quando você ignora o mundo e se concentra na minha presença, pode aproveitar e se sentar comigo nos reinos celestiais. Este é o privilégio reservado àqueles que pertencem a mim e que procuram pelo meu rosto. Sua maior qualidade é desejar passar algum tempo se comunicando comigo. Enquanto você se concentra em mim, meu espírito preenche sua mente com a vida e paz. O mundo exerce uma força negativa sobre seus pensamentos. A mídia o bombardeia com mensagens de ambição, luxúria e cinismo. Quando se vir frente a frente com essas coisas, ore e peça proteção e discernimento. Permaneça em comunicação comigo sempre que caminhar pelos desertos do mundo. Fique alerta, reconhecendo a batalha que está sendo travada dentro de você. Olhe para frente, para uma eternidade de vida sem problemas, reservada para você no paraíso. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai-nos, ensinando-nos a perdoar, esquecendo de todo o mal. Não permitais cairmos nas tentações da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre, e assim seja. Jesus querido, divino mestre, nos ajude a enfrentar esses desafios, essa batalha da nossa mente. Nos ilumine, nos envolva, que a imensidão da tua paz e da tua luz nos envolva nesse momento, enchendo os nossos corações de amor, de serenidade, de paz, e que nós possamos expandir o que estamos recebendo nesse instante, as tuas bênçãos. Gratidão, Senhor. Agradecemos pela sua oportunidade tão valiosa. Abençoe o nosso estudo, nos fortaleça na fé, nos conduz. Graças a Deus. Assim seja. Alguém gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho, quem gostaria de ler? Ninguém? Silvia Leal. Obrigada, Silvia. Boa noite. Capítulo 5. Ele caiu bem no meio aqui. Deixa eu voltar uma página. Capítulo 5, item 26. Provas voluntárias e verdadeiro silício. Capítulo 5, item 26. Tá. Perguntai se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra essas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se no espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar sem murmurações as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra.
Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, e um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando ele só tem por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Há uma grande distinção a fazer. Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitei-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus, porque vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusais. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições pelas consequências inevitáveis. Bem, outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita, e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tende nisso o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no meio das voluptuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem? Nas provas? Pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um cilício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão a Deus. Um anjo da guarda, Paris, 1863. A gente já leu esse texto. Eu acho que eu mesma já li esse texto uns meses atrás. Eu lembro que a gente comentou um pouquinho sobre o que seria o cilício antigamente, né? Que era um tipo de autoflagelo ao corpo, né? Que alguns religiosos usavam para fazer um tipo de penitência quando se sentiam em pecado. E acho que o texto fala que Deus não quer que a gente machuque a nossa carne, né? Não é esse o objetivo, que a gente sofra. Existem outras formas de pensar num cilício, num tipo de sacrifício. Fala das nossas provas, se a gente tem consciência delas e da dificuldade que a gente já tem, né? Fala, acho que um pouco de autoconhecimento, de antes de você assumir uma outra prova, se você está dando conta daquelas que você já tem. Acho que ele fala em algum momento sobre isso. E para isso, acho que a gente precisa se conhecer, se avaliar. Fala que você pode assumir outras provas, sim, se você estiver dando conta da sua e se for realmente para o bem do outro, né? Se ele fala, se você tiver que sofrer, passar por alguma situação difícil, mas para aliviar
a dor do próximo, isso é válido, porque você está fazendo uma caridade para alguém. Isso é o que eu me lembro, assim, a princípio. Enfim, eu posso comentar mais futuramente, depois. Isso, muito bem. Sublinhei quase tudo, porque é um texto muito legal. Deus quer o nosso bem, né? Não quer que a gente fique sofrendo. Aí ele começa já dizendo assim, aquele a quem se espetou com um espinho, né? Não é para retirar? Lógico que é, né? Aquele que está doente, não é para chamar o médico? Então, tem um motivo das provas, né? As provas, no texto fala, para exercitar a inteligência, a paciência, a resignação, mas é importante que a gente não fique murmurando, se queixando, senão não vai adiantar de nada, vai até atrapalhar você passar por aquela prova. Você tem que passar com a dica que está aqui: resiliência, paciência, inteligência, porque isso exercita, né? A gente está no mundo ainda de provas e expiações, e cada um aqui já passou e vai passar no decorrer da vida. Fato, fatão. Não, ele não quer que a gente se desespere, né? E aí ele fala também que Deus não quer que a gente aumente o volume das nossas provas. Ah, não, eu estou aqui no mundo de provas e expiações, eu preciso sofrer, vou procurar coisas para eu poder sofrer mais. Não. Aceitar o que já tem, sem queixumes e com fé. E também ele fala para não enfraquecer o corpo, né? Com privações inúteis. Tem gente, deve ainda ter gente, mas antigamente a gente sabe que existia mais esse cilício, né? Que era ficar se chicoteando. Ah, eu quero tirar esse pecado. Então eu vou me flagelar, eu vou me machucar para esse pecado sair de mim. Então ele está falando que isso é errado. Não enfraqueceis o vosso corpo com privações inúteis, né? É como se fosse um suicídio isso, e Deus não aprova isso. Isso não é legal. Agora, se você quer ajudar alguém, né? Você se priva do seu sono para ficar na cabeceira de um doente. Você ajuda uma pessoa, né? Tira o seu agasalho para dar para alguém. Mas lembrando, sem ficar murmurando, se queixando, você está ajudando de coração. Isso você pode fazer que vai ser válido e vai ser, digamos, computado. Também termina falando assim. E de que adianta a pessoa se privar de tudo, viver isolada, só meditando? Né? Foi isso que eu entendi. Você fica longe de todas as seduções do mundo e fica lá só rezando, quietinha, sem contato com ninguém. De que utilidade você vai ter na Terra? Existe isso aqui nesse texto. E é uma coisa a se pensar. Se a gente está no mundo de provas e expiações, vamos embora passar pelas provas e expiações da melhor e mais elevada maneira, né? E aí ele fala, se quereis um cilício, quer um cilício? Aplicai à vossa alma e não ao vosso corpo, né? Porque a alma, ela é eterna, ela vai ficando cada vez mais depurada conforme vai passando as encarnações. Corpo não, corpo daqui a pouco se deteriora, é só uma vestimenta, né, da alma, digamos assim. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Eu estava completamente em dúvida quando a Silvia começou a ler, até o título, Provas Voluntárias, eu fiquei pensando, querendo entender. Mas agora você explicou tão bem, nossa, você falou cada coisa que eu entendi exatamente o que o texto quer dizer. Esse parágrafo que ele fala sobre essa parte da gente fazer a caridade, né? Aquele diz,
responderá muito bem, positivamente, com grande mérito, quando os sofrimentos e as privações obtivam o bem do próximo, a caridade, porquanto é a caridade pelo sacrifício, né? E o que você falou explicou tudo, eu entendi direitinho. Mas é muito bom, esse texto, ele é bem uma aula, muito bom. Eu queria ouvir a Marisa, ela está com uma carinha de que quer... Ai, mãe, só se ela quiser falar, gente. Você quer falar alguma coisa, Marisa? Não, né, Marisa? Não tem problema. Então, alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Como minha mãe falou, né? É uma aula mesmo. É para a gente ler, reler. A gente já estudou isso, só que na hora que a gente já estudou isso, a gente falou outras coisas. E hoje falamos outras coisas. Então, a gente está precisando, né? Ouvir de novo ele, ler de novo, para ver se entra um pouquinho lá dentro. Alguém mais gostaria de falar? A Sueli levantou o dedinho. Esse texto é bem complexo, né? Porque das provas que nós sabemos que escolhemos, talvez, né? E agora achamos que é um fardo pesado, mas até a piada que o pessoal fala que Deus pensou que eu sou o Rambo, né? E às vezes me enquadro um pouquinho aí. Porque no outro dia eu ouvi da minha irmã, que ela dizendo que depois que o meu marido morreu, que eu já era assim grossa, que agora eu fiquei fria. Mas aí me acompanha. A pessoa só te liga para falar, só reclamar, aí fica, ai, ai, aquela coisa do vampiro energético, eu estou sem paciência, porque assim, é muita coisa para eu ter que dar conta. E assim, as pessoas cobram muito da gente. Eu não sei se eu estou com essa capacidade toda, entendeu? Para poder resolver tudo, aguentar tudo sem queixar. Mas assim, eu não me lamento. Eu assim, vem o problema, eu sigo em frente e tento resolver. Por isso que às vezes eles me acham meio doida, porque eu gosto de ir à missa, eu gosto de rezar o texto, eu participo aqui do Evangelho com vocês, mas eu preciso de tudo isso para construir a minha fé. Para mim é difícil se eu não tiver essa coisa ecumênica na minha cabeça. Eu sempre falo aqui, repito sempre isso, entendeu? E essa cobrança eu achei injusta. Falar que eu estou fria, pessoa fria. Não sou uma pessoa fria. Eu tento até entender, mas você explica, igual aquela história da pegada na areia, que Deus estava te carregando e a pessoa achava que não estava. Entendeu? Aí você explica, você tenta falar para a pessoa ter outra visão, aí a pessoa não quer ouvir, você dá um textinho para ler, também não lê. Até outro dia eu até botei aquela radionovela que eu estou acompanhando, né, do nosso lar, que eu até gosto de ouvir, aí, não quer, aí só quer reclamar, aí a gente tem que perder a paciência, não é não? Será que eu estou errada? Tem pessoas, Sueli, que estão doentes, né? Como se fosse uma doença. Ela não consegue entender, não consegue visualizar que ela está reclamando, se queixando. Uma pessoa assim, o que você pode fazer para você não se aborrecer? É só ouvir. Ela só quer falar. Ela só quer um ouvido. Ela não quer nem que você fale nada. Suzana travou. Tá bom. Eu achei que eu tivesse travado ela. Bom, enquanto ela destrava, sabe que eu ia falar a mesma coisa para a dona Sueli, que talvez é uma prova que ela tenha e não cabe a dona Sueli assumir essa prova dela, mas apenas ouvir que é fazer a caridade, né? Ouvir é uma caridade, mas a gente não tem que resolver os problemas dos outros. A gente tem que saber os nossos limites. Se a senhora está achando que é demais, é porque a senhora conhece o seu limite, né? Eu entendo que seja assim. Então, ter paciência é uma caridade, conhecer os seus limites e realmente não assumir provas que não são suas, né? Porque a gente já é sobrecarregado e às vezes a gente tem uma tendência a querer resolver o problema dos outros. Eu acho que é isso, não sei. Gente, caí e voltei.
levei um tombo, virtual. E aí, como eu estava falando, né, não sei até onde que eu caí, vai ser uma caridade você ouvir essa pessoa, fazer uma prece por ela, mesmo sem ela saber, e você não é fria nada. As coisas que você fala aqui, você demonstra que você não é nada disso daí, fria, não. Não incorpora isso daí, não. E essa parte que você falou também de construir a fé é tão interessante, porque você falou, né? Eu preciso do evangelho, eu preciso rezar o texto, eu preciso ir lá na missa, eu preciso para poder. E é isso mesmo. A gente tem que ir construindo a nossa fé, né? Ir plantando essa sementinha, e vai e ouve o nosso lá da radionovela, e tudo isso você está plantando dentro de você para poder você construir mesmo. A fé a gente constrói, a gente rega, a gente planta, a gente semeia, e é todo dia um pouquinho, e você está certíssimo em construir sua fé da maneira que é melhor para você, né? E da maneira que você está conseguindo evoluir. Então, minha dica para essa pessoa aí que só reclama é: ouve, concorda, e depois você faz uma prece por ela, que ela não está na época ainda de ouvir e de te ouvir e querer aceitar alguma coisa. Ela tá doente, tem pessoas que ficam assim, ela só consegue reclamar. É tipo uma doença. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu queria falar, eu acho tão bonito a Sueli ser ecumênico, é muito interessante, é muito, assim, forte isso, eu acho interessante demais, eu admiro isso. É raro hoje em dia a pessoa ser ecumênica, eu também quero ser ecumênica, porque eu acho interessante. Eu queria aproveitar, enquanto eu estou lembrando, dizer que eu fiquei muito feliz que a mãe da Sueli recebeu alta, eu não comentei lá no grupo, mas eu fiquei muito feliz, graças a Deus. Graças a Deus, né? Essa doença a gente não tem critério. A avó da Amanda, 90 e poucos anos, saiu do Covid bem, né, Amanda? Aí já o tio, que era mais novo, desencarnou. A gente não sabe quais são os propósitos de Deus, né? Qual vai ser a nossa hora, qual é a nossa missão, enfim. Quer falar alguma coisa, Amanda? Não. Era só isso mesmo, né? Não, eu ia falar isso, oi, gente. Acontece quando tem que acontecer. Peraí, entrou uma tela aqui. Não sei, você está conseguindo me ouvir? Sim. Acontece quando tem que acontecer. Minha avó, ela saiu bem, e meu tio, vacinado também, acabou entubando, desencarnando. Eu encontrei com eles no dia do enterro, né? Fui dar uma força para minha família, acabei pegando e eu estou vacinada também. Meus pais que cuidaram da minha avó não pegaram, então a gente tem que se cuidar, mas o tempo de Deus é o que rege, então é aquilo. Trazendo isso até para o estudo, a gente não precisa negligenciar os cuidados, que isso é até uma forma de autoflagelação, né? A gente precisa se cuidar, se proteger, se resguardar, mas sabendo que quando as coisas têm que acontecer, acontecem. Então, a gente também tem essa resignação e essa compreensão também do tempo de Deus. E é isso. Perfeito. Alguém mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Então tá bom. Foi um tema muito bacana de a gente ler de novo, né? Saiu várias coisas diferentes do que tinha saído da outra vez. E eu vou fazer a prece final, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, se conectar com o alto e agradecer a Deus por essa oportunidade, desse evangelho
às 18 horas no nosso lar, que é um pontinho de luz que a gente sabe que acaba sendo, nesse momento, algum amigo desencarnado acaba escutando, que esteja na nossa casa, que a nossa casa também pode ser que vire um ponto socorro, né, espiritual, que ajude, né, principalmente nesse momento das 18 horas, que ajude a espiritualidade amiga a levar essa energia que a gente produz aqui para ajudar desencarnados, encarnados, ajudar várias pessoas, vários espíritos. E que a gente leve todo esse ensinamento, né, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, que a gente consiga colocar em prática, né, a caridade, lembrar de se queixar menos, lembrar de se conectar com o alto, lembrar de construir a nossa fé. Tudo isso que a gente falou durante o nosso evangelho de hoje. Fluidifique, Senhor Deus, as nossas águas, coloque nela o remédio que necessita o nosso corpo e a nossa alma. Obrigada por mais uma semana que está iniciando. Proteja ela, nos inspire a ser pessoas cada vez melhores. Assim seja. E fechei o áudio. Vamos tirar a nossa foto. Deixa eu botar aqui. Atenção. 1, 2, 3. E sorrindo. E o gatinho fez miau. Um beijo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau.